É isso aí. E aí, galera que assiste outro canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Liena Emerson na área. Logo depois da aula de vocês, eu fui planejar o próximo vídeo e tudo mais. E como está chegando próximo aí a nosso simulado, eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou passar um simulado com cálculos complexos se eu percebo que os alunos ainda têm dúvidas em cálculos mais simples, como adição, subtração de fração. Até deixei no vídeo anterior, na descrição lá, uma dica de estudo para vocês perceberem, quem leu pelo menos, né, a descrição percebeu lá que deixei um vídeo falando sobre isso. Mas eu quero fazer um breve resumo e vamos recapitular aí coisas dos anos anteriores que a gente precisa saber no nono ano, tá? Vem comigo e a gente vai lembrar de fração. Dica sensacional de agora: pega seu lápis, sua caneta, copia o que eu vou passar para que você não fique perdido, tá? Primeiro lugar, nós vamos fazer operações com frações. Aqui está escrito operações, tá? Com frações. Operações com frações. A primeira delas, não a mais difícil, talvez uma das mais fáceis, é a adição. A adição com fração, eu vou fazer com letras, depois eu dou um exemplo numérico, tá? Olha, A sobre B mais C sobre D. Nesse caso, quando tem duas letrinhas apenas, quando tem duas frações, o método mais fácil para resolver é o método que eu chamo de método borboleta. Nesse método de resolução, a gente faz o quê? A gente multiplica os dois de baixo, B vezes D. Então você multiplica os dois de baixo. E em cima a gente multiplica cruzado. Você vai fazer assim, ó, A vezes D e B vezes C. Mas deixa eu tirar esse risquinho ali para ele não me atrapalhar. A vezes D, como é uma conta de mais, você vai somar com B vezes C. Então, essa é a maneira de resolver. Exemplo numérico: 2/3 mais 1/5. Como que eu resolvo 2/3 mais 1/5? Multiplica os dois de baixo, 3 vezes 5, 15. Multipliquei os dois de baixo. Multiplica cruzado. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 1, 3. Agora você faz o cálculo. 10 mais 3, 13 sobre 15. Terminamos. Alguns momentos essa fração pode ser simplificada, outros momentos, como agora, ela não pode ser simplificada e a gente terminou aqui o cálculo. É só isso na adição. Tudo bem? Caso você esteja anotando o que eu considero muito importante, dê pause no vídeo. Vamos fazer agora a subtração. Você vai perceber que a subtração é idêntica à adição. Idêntica. Então, se eu tiver A sobre B menos C sobre D, a gente vai fazer, ó, multiplica os dois de baixo, B vezes D, multiplica cruzado em cima. A vezes D menos agora B vezes C. A única coisa que muda é o sinal. Só isso. Vamos fazer um exemplo numérico. 2/5 menos 1/7. Olha lá, 2/5 menos 1/7. Como que eu resolvo? Multiplica os dois de baixo, 5 vezes 7, 35, e multiplica cruzado. 2 vezes 7, 14, menos 5 vezes 1, 5. Resultado aqui, 14 menos 5, 9 sobre 35. Terminamos o cálculo, simples assim, tá? Então, adição e subtração são muito parecidas, é só trocar o sinal de mais ou de menos. Depois disso, nós vamos para divisão de fração. Aliás, divisão. Divisão? Não, multiplicação. Porque a divisão precisa da multiplicação. 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 Como é que eu resolvo a multiplicação de fração, professor? A sobre B que multiplica C sobre D. Essa aqui é o cálculo mais fácil de todos. A gente simplesmente multiplica direto, não tem regra. A vezes C, AC. B vezes D, B vezes D. É só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo e acabou. Exemplo: 2/3 vezes 3/8. 2 vezes 3. 2 vezes 3 e 3 vezes 8. Vai dar 1/4 no final. Aqui, quando você já está habituado, você já sabe que tem 3 em cima e 3 embaixo. Você já ia cortar. Ia ficar 2 sobre 8, que simplifica para 1/4, tá? Pode fazer direto assim, não precisa calcular igual eu estou calculando. 6 sobre 24. Obviamente dá para simplificar, dá para dividir os dois termos por 6 e dá 1/4. Então a gente finalizou aqui
o nosso cálculo de multiplicação. Tá? É o mais fácil de todos. E para terminar, o que eu acho mais legal é a divisão de frações. A divisão de frações é o cálculo básico como a multiplicação. Então, se eu tenho A sobre B que divide por C sobre D, a gente transforma isso em uma multiplicação. Eu escrevo A sobre B, eu copio a primeira e multiplico, vou até fazer de outra cor essa multiplicação, ó, verdinho aqui, e multiplico pela inversão da segunda, D sobre C. O contrário da divisão não é multiplicação? Então a gente inverte e faz a multiplicação normalmente. A vezes D e B vezes C. Ok? Olha lá, faz a multiplicação normalmente, tá? Isso, lembrando que durante os exercícios, geralmente não vem escrito bonitinho isso não, vem em forma de fração mesmo, vem assim, ó, 2/5 dividido para 1/3, vem dessa maneira aqui, ó, fração em cima de fração. Como é que eu resolvo? Copia a primeira, 2/5, e multiplica invertendo a segunda, 3 sobre 1. Tá vendo? Não era 1/3, eu inverti. Então fica 6 sobre 5 e a gente terminou. Simples assim. Então essas são as 4 operações básicas que você aprendeu lá no ensino fundamental. Depois que você aprendeu essa parte, o professor vem com o cálculo de MMC. Vou te dar um exemplo, ó. 2/5 mais 1/3 menos 7/8. Aí você tinha que fazer cálculos como esse. E como que eu resolvo esse cálculo? Ou você pega as duas primeiras aqui, ó, e faz o método borboleta. Depois, com o resultado, você faz menos 7/8, faz 2 cálculos, tá? Pode fazer assim que dá certo. Inclusive, eu faço muito isso, porque o borboleta é o mais fácil, eu consigo fazer de cabeça, eu já ponho o resultado, calculo de novo. Ou você faz o MMC. Qual é o método do MMC que a gente precisa saber para utilizar nas frações algébricas? Na matéria que a gente está estudando, a grande maioria só se resolve com o MMC, então eu preciso saber. Você vai reescrever essas frações com o mesmo denominador. O número de baixo tem que ser igual. Eu não posso deixar números diferentes. Todos eles têm que ser o mesmo número. Então eu vou achar um número que seja comum. Se eu escrever a tabuada do 5, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, infinitamente, correto? Ela não para nunca mais ali a tabuada do 5. Tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e assim sucessivamente. Depois vem a tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 e assim sucessivamente. Perceba todas essas tabuadas. Será que existe um número que está presente nas 3 ao mesmo tempo? Algum desses números aí está repetindo nas 3 tabuadas? E é isso que a gente precisa achar, um número que seja igual nas 3. Se você fizer a multiplicação entre os 3, assim ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 8, 80 com 40, 120. Posso usar o 120? Pode usar o 120. Dá certo? Dá certo sim. Só que em alguns momentos esse número é muito grande e vai te dar resultados exorbitantemente. Você deve calcular o MMC. Nesse caso eu acho que é 120 mesmo, tá? Então eu vou calcular, ó, 5, 3 e o 8. Eu vou fatorar os 3 ao mesmo tempo. Por 2, 5, 3, 4. Por 2, 5, 3, 2. Por 2, 5, 3, 1. Agora por 3, 5, 1, 1. E agora por 5, 1, 1, 1. 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Essa fatoração resultou em 120. 120 é o meu MMC. MMC. Percebe que a multiplicação dos 3 também deu certo? Só que essa multiplicação pode te dar números muito grandes. Então não é interessante fazer isso sempre, tá? Adianta em alguns momentos e em outros não. Então vou colocar aqui, ó, o 120, tá vendo? O que eu faço agora? Depois que eu descubro o MMC, eu vou dividir pelo de baixo e o resultado da divisão eu vou multiplicar pelo de cima. Vou fazer isso 3 vezes, dividir e multiplicar. Então vai ficar assim, ó, 120 dividido para 5 dá 24. 24 vezes 2, 48. Perceba que o 48 é o resultado da primeira fração. Mais 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 1 dá 40 mesmo.
menos. Por que menos? Porque aqui é menos. Ó. 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 7 dá 105. Resolvendo esse cálculo bonito aqui agora, 48 mais 40 dá 88. 88 menos 105 dividido por 120. 88 menos 105, 12, 17, não sei não, vou fazer na calculadora. 88 menos 105, menos 17 sobre 120. Esse é o resultado daquela soma de frações. Perceba que os números são pequenininhos. São pequenininhos. Por que o resultado deu um número grande? Não confunda, tá? Apesar dos números aqui serem pequenos, eu posso sim ter resultados muito diferentes. Lembra que isso é fração. Se a gente transformar em decimal, 2 dividido por 5. Agora eu vou fazer na calculadora, ó, vou transformar em decimal. 2 dividido por 5 é igual a 0,4. 2 dividido para 5. 1 dividido para 3 é igual a 0,3333 dízima periódica. Menos 7 dividido para 8 é igual a 0,875. É esse cálculo que a gente está fazendo. Olha só, 40 centavos mais 33 centavos menos 87 centavos. Qual que é o resultado aqui? Vamos fazer 17 dividido para 120. É igual a menos 0,141, ou seja, 14 centavos negativos. A gente está fazendo continha de menos. Tá vendo? Ó, somei dois números, subtraí um outro número que é grande, ficou um resultado negativo. A gente está fazendo isso, só que com frações. Tá? Agora eu quero te dar exemplos de frações algébricas, que é mais próxima à nossa matéria. São frações que a gente vai utilizar. Vamos calcular em MMC de frações algébricas. Vou te dar dois exemplos. Ó. 2 sobre 3a ao quadrado mais 5 sobre 4a. Nesse momento, eu tenho uma letrinha bonita ali, tá vendo? Essa letra A. E eu preciso calcular o MMC, eu preciso realizar essa soma. Nesse caso aqui, você pode fazer o método borboleta, multiplicar os dois de baixo, sem problema nenhum. Ou calcular o MMC entre esses dois valores. Qual que é o MMC entre o 3 e o 4? 3 vezes 4, 12. Então sim, eu posso utilizar o 12. Aí você vai colocar aqui, ó, igual a 12. Só que aí tá vendo que tem o A? Aí a gente pega o que tem o maior expoente, A ao quadrado. Se tivesse um B, você ia colocar um B. Se tivesse o C, ia colocar um C também. Coloca todos eles. Quando a gente fizer a divisão, olha, 12A dividido para 3A ao quadrado vai dar 4A. Olha só, a gente está fazendo 12A ao quadrado, né, que é o MMC, dividido por 3A ao quadrado. A ao quadrado corta. 12 por 3, 4. A gente faz essa divisão. Observe que a divisão dá certo, sempre. É tão linda e maravilhosa. 4 vezes 2, 8. Mais 12A ao quadrado dividido para 4A. 12A ao quadrado dividido para 4A. 12 por 4 dá 3. A ao quadrado por A dá 3A. 3A vezes 5, 15A. Fez a divisão e escreveu. É importante saber esse processo? É importante saber esse processo, tá? Dá trabalho. Achar o MMC de números assim, que tem letras, né? Quando a gente está na expressão algébrica, não é fácil. Eu sei que algumas vezes embola, é chato de fazer, mas é preciso que a gente consiga desenvolver os cálculos, tá? Isso aqui é matéria importante. Resolvendo aqui, tem como resolver alguma coisa? Observe que não. 8 mais 15 eu não posso fazer, porque esse 15 tem A. E aqui embaixo também tem A, ou seja, acabou. É só isso que você tem que fazer, mais nada, beleza? Vou te dar mais um exemplo. A sobre 2B menos B sobre 4A. Então eu quero realizar esse cálculo, aliás. Deixa eu só mudar um detalhe aqui na vida, ó. Onde está A, eu vou colocar B para ficar mais difícil, tá? E aqui 4A. Olha lá. 2B e 4A. Eu preciso resolver essa subtração. Como que eu vou calcular o MMC? O MMC entre 2 e 4, os dois números, os dois coeficientes, é 4. 4 dividido por 2 e 4 dividido por 4. O B e o A são duas letras. Eu não consigo calcular MMC entre duas letras. Então eu simplesmente copio as duas do jeito que estão. Agora a gente faz a divisão. Ó, 4BA dividido para 2B. Olha que divisão que a gente está fazendo. 4BA dividido para 2B. O B corta com B, 4 dividido por 2 dá 2. E o A que está sobrando a gente copia. Então o resultado dessa divisão aqui, ó, é 2A. E o que eu faço com esse 2A? Multiplica pelo de cima. 2A vezes A, 2A ao quadrado.
Fizemos a multiplicação. E agora, 4BA dividido para 4A. 4A corta, sobra só a letrinha B, tá vendo? Ó, 4 e o A vai cortar o 4 e o A. O B multiplica por B lá em cima, fica B ao quadrado. Terminamos de fazer a multiplicação. Linda, maravilhosa. O que eu faço com aquelas duas letras lá em cima? Dá para fazer alguma coisa? Não dá para fazer nada, não tem nada em comum, não tem como colocar em evidência, não tem como dividir, porque aqui tem 2, mas aqui não tem nada. Então a gente deixa do jeito que está, tá bom? Do jeito que está, não tem como fazer nada ali. Simplesmente isso, deixa assim. A importância aqui é a gente conseguir fazer o cálculo. Vou te dar um outro exemplo. A que multiplica A mais B, vamos colocar aqui mais B que multiplica A menos B. Qual que é o método que eu escolheria para realizar esse cálculo? Pode ser o MMC? Pode ser o MMC. Para calcular o MMC, geralmente a gente não multiplica os dois. Quanto que é A mais B que multiplica A menos B? É igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Então esse é o MMC, tá bom? É esse aqui. Só que eu vou te dar uma dica mais importante ainda. A gente não faz a multiplicação, a gente só copia A mais B que multiplica A menos B. Por quê? Quando você fizer a divisão, quando você dividir esse termo por esse, A mais B corta A mais B, tá vendo? Os dois se anulam. O que sobrou? Sobrou A menos B, que você vai multiplicar por A. Então, ó, eu vou multiplicar A vezes A menos B. É isso que sobrou. Agora eu vou para a segunda. Quando você fizer essa divisão, A menos B corta A menos B, sobrou o quê? A mais B, não é? Então, você vai copiar mais B que multiplica o que sobrou. Olha que conta fácil de fazer quando a gente sabe a regra. Aqui em cima agora eu tenho que fazer a propriedade distributiva, tá? E eu vou fazer essa propriedade distributiva, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. E B vezes B, B ao quadrado. Tudo isso dividido... Agora sim eu vou copiar o meu produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, aqui em cima, ó, A menos B com A mais B, o que sobrou lá em cima? A ao quadrado mais B ao quadrado. O que sobrou embaixo? A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha que expressão bonita que ficou depois de simplificada. Fala a verdade, fácil de fazer, não é? Sei que você achou fácil, muito tranquilo. Pessoal, para a casa de hoje vai ser copiado. Pega o caderno que vai copiar. Não vou deixar aqui bonitinho, tá? Tem que copiar. Para casa, anota aí, tá? Hoje é dia 25/3/2021, dia lindo, maravilhoso. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular algumas expressões, tá? Então, número 1, calcule as expressões. Letra A de amor. 4 sobre x menos 5 sobre x mais 1. Letra A tá aqui, beleza? Você vai calcular isso aí. Pode fazer o MMC, pode fazer regrinha borboleta, do jeito que você quiser. Letra B, 3 sobre 2A mais 4 sobre A. Letra B. Letra C, 7 sobre 10x menos 4 sobre 5x menos 5 sobre 2x. O MMC aqui é 10x, tá, gente? Ó, porque tudo aqui é múltiplo de 10. 2, o 5 e o 10. E a letra D, 3 sobre x mais 1 mais 8 sobre x menos 1. Esse aqui eu acabei de fazer um exemplo parecido com esse, tá? Olha aí, esse é o para casa de hoje. 4 continhas para você fazer utilizando frações, cálculos básicos de frações algébricas, tá? Para a gente treinar aí MMC, cortar e não cortar, para auxiliar nos simulados de amanhã e tudo mais. Tudo bem? Terminou de copiar? Lindo, maravilhoso? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de dar pausa no vídeo caso esteja copiando. Tchau, tchau. Fui!